Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos mostrar para vocês como que o trabalho do estudo do meio deve estar organizado e como ele deve ser formatado. Primeira coisa que tem que ter o seu trabalho é uma capa. Ela deve ser elaborada de acordo com as orientações já dadas. Em seguida, deve ter uma página de rosto. Nós estaremos nessa videoaula ensinando vocês a construírem essa página de rosto. Depois, um sumário, sendo que cada um desses itens em folhas separadas. Depois do sumário vem a introdução. É um texto onde você contextualiza o leitor sobre os assuntos que ele irá encontrar no seu trabalho. Próximos, que corresponde ao desenvolvimento do trabalho, são os relatórios. O relatório de ciência, numa outra folha, o relatório de história, numa outra página, o relatório de geografia. Por fim, as considerações finais, ou a conclusão, as referências bibliográficas e o anexo. Essa é a estrutura do seu trabalho. A colocação de cada um dos itens de maneira correta. Agora vamos falar sobre cada um desses itens. A capa, nós já comentamos, ensinamos vocês a construírem numa videoaula anterior. A página de rosto, vamos auxiliá-los na sua elaboração daqui a pouco. O sumário é a última coisa que você faz no trabalho. Por que a última coisa? Porque você tem que ter clareza onde estão cada um dos itens mencionados no trabalho e a página correspondente. Então, quando você finalizar o trabalho, aí sim você pense em criar e montar o sumário. A introdução você deve também deixar por último, ou seja, na organização do trabalho, ela vem após o sumário, mas a sua produção deve ser deixada para o final. Por que deve ser deixada para o final? Porque na introdução você contextualiza o seu trabalho, você acaba apresentando as diretrizes, o que o leitor vai encontrar neste trabalho. Então é importante que você já tenha com muita clareza qual é o percurso que você realizou para transmitir alguns conhecimentos e para apresentar para o leitor aquilo que você deseja. Então, deixa a introdução para fazer posteriormente. Muito bem, vamos falar então do desenvolvimento do trabalho. O desenvolvimento do trabalho corresponde aos relatórios. O primeiro relatório é o relatório de ciências, onde você vai estar mencionando as informações que adquiriram no Parque do Varvito e no Rio Tietê. Primeiro, o que eu tenho que falar? Então, construa alguns parágrafos. Primeiro, falando sobre os tipos de rochas. Fale sobre as rochas magmáticas, metamórficas, sedimentares. Por isso é importante você rever os conteúdos estudados o ano passado. Veja aí os seus livros didáticos que vocês estarão encontrando informações sobre os tipos de rochas. Destaque as suas características e o seu processo de formação. Em seguida, descreva sobre o Parque do Varvito, mencionando as suas características, sua importância geológica e como que ele se formou. Aqui é importante você mencionar as informações que foram dadas no estudo do meio. Descreva sobre o que foi observado no rio Tietê. Identifique a sua nascente, a sua foz, a sua importância no passado para a ocupação do interior do estado de São Paulo. Para essas informações, acredito que você deverá consultar a internet. E, se necessário, coloque aí um mapa mostrando aí a nascente e a foz do rio Tietê. Fale da sua poluição e o processo natural que o rio encontra para poder limpar as suas águas. Descreva a importância das matas ciliares e os fatores que provocam a poluição dos recursos hídricos. E aí, nesses fatores que provocam a poluição dos rios, nós temos que destacar o processo de industrialização e urbanização.
Terminando o relatório de ciência, o relatório de história. Numa outra folha, você vai falar sobre as origens das cidades de Itu e Salto. Também você deve consultar as informações que foram dadas logo no início do nosso trajeto, quando chegamos em cada uma das cidades, os monitores trabalharam um pouquinho sobre a origem dessas cidades. Descreva aí as características de um povoamento antigo, como era o tipo de construção, como era a organização desses núcleos urbanos. Comente sobre a arte barroca e o rococó e o local onde nós observamos. Né? Se você não tem muitas informações sobre essa manifestação artística, então vamos utilizar a internet ou procurar em alguns livros. Faça, por fim, uma comparação entre a República Romana e a proposta da Convenção de Itu. No relatório de geografia, você vai destacar aí o processo de industrialização do Brasil. Para isso, é importante que você consulte o seu livro didático na página 142 e 143. Comece, então, mencionando as informações que vocês coletaram no nosso material didático. Depois, fale sobre a fábrica de tecido São Luís, seu período de fundação, o que produzia, como era organizado o trabalho e alguma curiosidade que você ache necessário mencionar. Fale sobre a usina hidrelétrica observada no Parque das Lavras e o seu processo de produção de energia. Descreva o que foi observado no Museu da Energia. Muitas informações ali foram dadas, então acredito que você tem aí bastante registro para poder colocar nesse relatório. Descreva, por fim, as características urbanas das cidades de Itu e Salto. Você percebeu que a organização urbana dessas cidades é muito diferente da metrópole em que você vive, da cidade que você vive. Então, faça uma comparação, mencione as características urbanas dessas cidades, os seus arruamentos, os tipos de construções e compare com a metrópole de Campinas. Por fim, você vai fazer a conclusão. O que é a conclusão? É um texto onde você vai destacar a importância do estudo do meio e o que você adquiriu como conhecimento, né? O que essa atividade pedagógica contribuiu com o seu crescimento intelectual. Fale também aí de alguns assuntos que vocês consideram relevantes. Aqui não há nenhum problema em mencionar informações já citadas. Então retome, né? Destaque algumas informações que vocês já mencionaram e coloque na conclusão como conhecimentos importantíssimos que vocês adquiriram ao realizar essa atividade pedagógica. Por fim, você tem as referências bibliográficas, né? Citar as fontes que vocês consultaram e os anexos. Nos anexos você pode colocar as fotos, não esquecendo de mencionar a legenda, para que o leitor possa ter uma boa noção do que representa aquela imagem apresentada ali no seu trabalho. Terminando isso, ficou faltando uma parte que aparece no início, mas que não foi elaborada ainda, que é a introdução. O que eu faço aqui na introdução? Bom, vou utilizar alguns parágrafos para descrever sobre a proposta do estudo do meio. Para isso, nós entregamos alguns materiais didáticos para vocês, consulte esses materiais, retire algumas informações desses materiais e transforme-os em alguns parágrafos. Fale das disciplinas envolvidas, qual que era o objetivo de cada uma delas, o trajeto que você percorreu e a importância dessa atividade escolar. Use agora um parágrafo para falar sobre algumas informações ou conteúdos importantíssimos que você citou no relatório de ciência e que é importante você despertar no leitor o interesse em dar maior atenção para esses conhecimentos que vocês adquiriram na disciplina de ciências. Fale também, utilize de um parágrafo para falar sobre o que foi visto em história. E, por fim,
o que vocês viram de conteúdos, de informações que estão relacionados com a disciplina de geografia. Agora, tome cuidado, né, no uso dos verbos na introdução. Não coloque verbos no passado, porque você está iniciando com o leitor uma caminhada. Então, é importante que na introdução o leitor, através das informações que vocês estão mencionando, ele esteja estimulado para continuar a leitura do seu trabalho para poder também ampliar os seus conhecimentos e perceber que cada uma das disciplinas acabou trabalhando conteúdos importantes em sala de aula que nós observamos nessa saída do estudo do meio. Então essa é a estrutura do seu trabalho. É importante que você, na hora da entrega, que você grampeie o trabalho ou que você faça uma encadernação. Uma encadernação simples mesmo, mas que mostre aí um cuidado com essa importante atividade pedagógica. Lembrando então, como é que o meu trabalho tem que estar organizado para ser entregue? Tem que ter a capa, tem que ter página de rosto, tem que ter o sumário, tem que ter a introdução, os relatórios de ciências, história, geografia, a conclusão, as referências bibliográficas e, por fim, o anexo. Muito bem. A próxima videoaula, no próximo item, nós estaremos falando de como elaborar a página de rosto.